Então vamos lá, hoje a gente vai fazer alguns aspectos aí que são detalhes, agora assim, mais uma aula de acabamentos, né? O grosso já foi todo feito. Então, por exemplo, vamos retomar aqui um instantinho a equação de Dirac, né? Livre, na forma, no espaço dos 90, né? Vamos pegar, por exemplo, soluções que nós temos visto assim, né? Gama zero, energia, gama zero, atuando em psi, menos, né? QC, gama, então, retomando aqui a equação do Dirac, né? Na forma do espaço dos momentos, né? Psi menos C2, psi, dose. Aí nós tínhamos feito a ressalva de energia positiva, né? Então a gente tinha visto que podia trabalhar os dois sinais da energia, e a gente tinha definido aquela grandeza, né, que a gente chamava de epsilon de P, que é, né, então a energia pode ser mais ou menos epsilon de P, onde esse recursivo de P aqui, né, ele era para nós a de P2C2 mais M2C2, né? Era a relação de dispersão, a relação de energia e momento, que é a equação de Dirac. Então essa era. E aí, quando a gente estava trabalhando com soluções de energia positiva, a gente adotava a nomenclatura de que psi, né, é representado por U. Então, essas soluções de energia positiva, nós estávamos escrevendo assim: a energia positiva, gama zero, U, menos gama, PC, U, menos MC2, igual a essa. Então, essa aqui é a nossa convenção para a solução de energia positiva. E nós já sabíamos que esse spinor U, ele é um spinor, né, que depende da energia, do momento, né? E nós já tínhamos visto também que ele depende do spin. Nós podíamos fazer a escolha desse, a gente fazia uma solução, a gente faz a solução num referencial de repouso, vê se o spin na direção Z está para cima ou para baixo, e depois fazia o boost. Fazia o boost e a gente já sabia, né, como é que representava essa solução aqui. Essa solução aqui, ela pode sempre ser construída, a gente viu que ela podia sempre ser construída a partir da solução de repouso, usando esse operador aqui. Energia positiva, gama zero, menos gama escalar PC, e aí aqui aparece mais MC2. Então a gente tinha visto que esse objeto aqui ele é obtido mediante a aplicação desse operador aqui em cima da solução do referencial de repouso. Energia MC2, momento zero. E aí, o spin podia estar na direção Z, né? Podia ser spin para cima ou spin para baixo. Aí tinha aqui a solução do spin, por exemplo, a gente pode ter um referencial de repouso, isso aqui, ou isso aqui. Vamos colocar, se não lembrar dessa não, né? A gente mostrava que esse objeto aqui, que é a solução dessa equação, ele automaticamente pode ser escrito mediante a aplicação desse operador aqui na solução de energia positiva, que era aquela solução 1, 0, 0, 0 ou 0, 1, 0, 0. Só para lembrar vocês, então, já está implícito isso aqui. Tá? Então, essa é a solução de energia positiva. Vamos fazer só uma operação aqui nessa equação, para a gente começar a descobrir relações de ortogonalidade, relações de normalização. Vamos pegar, por exemplo, o conjugado de Dirac dessa equação. Todo mundo lembra o que é o conjugado de Dirac? É fazer o Dagger e multiplicar por gama zero. A gente tinha definido, né, tem essa operação aqui. Assinalado, né, pelas razões que nós explicamos aqui ao longo das aulas, né, que era necessário transpor, né, ir além da conjugação euclidiana. Então a gente tem a conjugação de Dirac, que é essa operação usando gama zero. Então, se a gente tirar o barrado dessa equação, a energia é um número positivo, então continua R,
Aí o barrado vem para cá, e o gama zero barrado é gama zero. Todas as matrizes gama barradas são elas mesmas. Então temos aqui o barrado gama zero. Essa aqui é a mesma coisa. Quando eu barrar isso aqui, vou trocar a ordem do exterior com a matriz, mas as matrizes gama, elas são também autoconjugadas de Dirac. Então o barrado de qualquer matriz gama é a própria matriz gama. O barrado barrou, e aí NC2. O barrado igual a zero. Então tá, temos a equação na forma, vamos dizer assim, na forma Bra e a equação na forma Ket. Vamos pegar essa equação aqui, eu vou apagar aqui um instantinho, vou precisar manipular essa equação aqui, certo? Então, pegando essa equação aqui, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu só para lembrar, só pequenas recordações aí. Agora, vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar a esquerda por U barrado. Vamos pegar toda essa equação e contrair com U barrado. Então, ela vai me dar a energia, U barrado, gama zero, U, menos U barrado, vou botar aqui menos P. Eu posso botar assim, menos U barrado, matriz gama, U, PC, menos NC2, U barrado, igual a zero. Então, fiz essa operação, peguei a equação de Dirac para energia positiva e contraí a esquerda com Bra. Então, Bra e o Ket, aqui ficou a equação de forma escalar. Então, essa equação assim. Agora, vamos pegar essa equação aqui, vamos multiplicar a direita pelo U. Então, essa equação vai ficar energia, U barrado, gama zero, menos. A mesma coisa. U barrado, gama, escalar, PC, certo? E menos M, C2. A gente fez isso aqui. Igual a zero. Acho que é só isso mesmo. Então a gente barrou essa equação aqui. Ganhamos a mesma equação, tá? Barrado, né? Então a gente barrou essa aqui, o gama zero, a gente tirou o gama zero. Essa aqui, o gama continua no lugar certinho. Tá certo, essa aqui barramos. Então, essa equação aqui não muda quando a gente barra, que é aquela equação lá, e aí a gente multiplica ela direita por U e multiplicou essa esquerda aqui por U barra. Então, a gente, bom, não chegamos a nada. Vamos fazer uma outra operação. Deixa eu apagar isso aqui, vamos parar um instantinho. Vamos fazer a seguinte operação. Vamos, em vez de pegar o barrado dessa equação, vamos pegar o dagger, o conjugado hermitiano agora. Então, vamos pegar o conjugado hermitiano dessa equação. Então, vai ficar a energia. Pois não? Qual é a diferença entre essas duas? Nenhuma. Então, fiz esse procedimento, a gente barrou e fez dois procedimentos. A gente chegou à mesma equação. Então, isso não vai dar informação nenhuma, porque a gente replicou a mesma equação. Então, em vez de tirar o conjugado de Dirac, vamos tirar o conjugado hermitiano. Então, energia real continua e aí eu vou tirar o conjugado hermitiano. Então, vai ficar o dagger e a matriz gama zero, ela é hermitiana. Menos. Só que a diferença agora é que essa matriz aqui, as matrizes espaciais são anti-hermitianas. Então, quando eu tirar o dagger dessa equação, esse termo aqui vai ficar mais momento escalar o dagger gama. Então, quem trocou o sinal foram as matrizes gama, porque elas são anti-hermitianas. Então, eu passo isso aqui para frente. Menos NC2. O dagger. Então, não tirei o conjugado de Dirac, tirei o conjugado hermitiano. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar essa primeira equação aqui, vamos multiplicar ela à esquerda, vamos contrair ela com o dagger. Então, vamos pegar essa equação aqui, vai ser multiplicada pelo dagger. Então, aqui eu vou só botar o dagger aqui, vou botar esse PC aqui para fora. Aumento
C2 do W. Então eu peguei a equação original e contraí com um conjugado hermitiano. Agora eu vou pegar essa equação e vou contrair com um U. Então vai ficar menos o Dagger, gama zero, mais momento, no sinal mais, né? Mas momento do Dagger, gama 1, menos MC2 do Dagger. Então agora a gente obtém duas equações distintas. Então se eu somar essas duas equações, né? A gente soma essas duas equações, esse termo aqui cancela. E aí a gente obtém essa relação aqui. A gente obtém que, na verdade, o barrado U, ou pega isso aqui, vamos dizer, o barrado U, então vamos tirar daqui, então vamos tirar aqui o Dagger U, o jogo para o lado direito, o Dagger U, vai dar um fator 2 para os dois, então vai ficar energia sobre MC2, o barrado, certo? Esse aqui é o barrado, esse aqui é o barrado. Então a gente tira essa relação que me diz o seguinte: essa grandeza, a energia. A energia não é uma grandeza invariante de Lorentz, ela é covariante. A energia e o momento, né, se transformam quando eu faço uma transformação de Lorentz. A energia se mistura com o momento e o momento se mistura com a energia. Então, essa grandeza aqui não é uma invariante de Lorentz. Nós temos visto nas grandezas, né, que essa grandeza aqui, essa é a grandeza invariante de Lorentz. E essa grandeza aqui, então essa grandeza aqui nós já sabemos, essa grandeza aqui é positiva definida, porque ela é módulo de todas as componentes ao quadrado somadas. Essa grandeza aqui, se vocês lembrarem, a matriz gama zero, ela tem entradas negativas. Então essa grandeza aqui não é positiva definida, não, mas essa grandeza aqui, ela é a grandeza que saía para nós, a gente já tinha visto, né? A grandeza que é invariante de Lorentz. Então, nós vamos a condição de normalização, então nós fixamos a normalização do calor dessa forma. Vou colocar assim. A normalização que a gente adota é essa aqui. E se vocês lembrarem, quando a gente tirou as equações, quando a gente pegou as equações de Dirac e tirou uma lei de continuidade, vamos tentar tirar uma equação de continuidade para ver se a gente tem uma interpretação probabilística da mesma forma como nós fizemos com a equação de Schrödinger. Aí você lembra que a gente dá essa relação aqui, a derivada temporal de o psi barrado psi menos a divergência do psi barrado psi igual a zero, mais. Então a gente viu o seguinte, isso aqui é uma equação de continuidade. Então essa grandeza aqui, né, é a conservação dessa grandeza está ligada ao fluxo dessa grandeza. A gente interpretava essa grandeza aqui como sendo uma velocidade e interpretava essa grandeza aqui como sendo uma corrente. Então a gente vê que se eu tenho uma equação de continuidade, né, pelas transformações de Lorentz, a transformação do tempo e esse objeto aqui se contexto, essa equação aqui é uma equação invariante de Lorentz. A equação como um todo, ela é invariante de Lorentz. Porém, as partes não são. Então, a densidade, ela sempre, por transformações de Lorentz, se mistura com a corrente correspondente, né? A gente sabe da mesma forma que a gente tem que CP', né? É igual a gama CP menos beta, né? Beta escalar x, né? Beta, vou botar assim, né? Ou x, por exemplo, né? E aí a gente tem que o x' é gama x menos beta sobre. Quando a gente faz uma transformação de Lorentz, é uma transformação de Lorentz usual, um boost de Lorentz ao longo da direção x. Então as coordenadas se transformam desse modo. Então, se eu tiver uma relação de uma densidade com uma corrente, por exemplo, né, eu tenho aqui um bolinha, que vai ser ρ menos beta
Então a gente sabe que essas grandezas, né, quer dizer, a densidade, ela não é uma invariante de Lorentz, ela é parte, né, de um conjunto que é um quadro vetor, que é o Rho, Jx, Jy, Jz. Então, essa equação é invariante de Lorentz, porque a transformação de Lorentz do tempo compensa essa, e essa que você pegar. Então, se eu pegar aquelas relações que eu tinha para T' e X' e souber essas transformações aqui e jogar aqui, eu vou ter uma equação que vai me dizer que dt' de rolinha menos divergência linha dos linha é igual a zero. Então, essa equação é invariante de Lorentz, mas não as partes dessa equação. O Rho não é invariante de Lorentz, nem a corrente é invariante, não são variantes, eles se transformam um no outro. Só para lembrar. Então, essa grandeza aqui, que é justamente o que é? Perdão, eu esqueci, lembrando assim, perdão. Isso aqui que é o meu Rho, isso aqui. Então, vocês estão lembrados, se o meu Rho é psi barrado, gama zero, psi, isso aqui é a mesma coisa que o psi d'H e psi. Então, essa grandeza do psi d'H e psi, ela faz o papel de uma densidade. Então, ela não pode ser uma invariante de Lorentz, ela é parte de alguma coisa, ela tem que ser completada por um vetor, a equação de continuidade, né? Ela tem duas partes aqui. Então, esse objeto aqui não é invariante de Lorentz. Então, a gente adota a normalização de que essa grandeza aqui sim, essa grandeza é invariante de Lorentz. Então, a gente adota a normalização, a gente se pergunta, na mecânica quântica de Schrödinger usual, a gente pega o Dagger, U igual a 1, a gente normaliza as funções de onda, né? Usando o conjugado hermitiano. Aqui o que a gente observa é que o referencial de repouso é igual a MC2. Essas duas coisas se completam. Mas se eu estou num referencial que não é o referencial de repouso, essa energia, né, raiz quadrada, conseguiu lá? Consegui. Obrigado. Nada. Bom dia para vocês. Um abraço. Essa energia, ela é raiz quadrada de P2, C2 mais M2, C4. Então esse numerador é sempre maior do que isso. Então, essa grandeza aqui, quer dizer, essas duas grandezas realmente são diferentes. Elas só conseguem um referencial de repouso. Se eu vou para um referencial onde a partícula tem momento, essa grandeza aqui é maior do que esse denominador, esse aqui é maior do que esse número aqui, acaba sendo maior do que esse. Mas esse número aqui não depende do referencial, esse aqui depende, né? Como a gente está vendo ali, transformação de Lorentz. Então, a normalização que nós adotamos é essa. A gente pega o barrado igual a 1. Vamos adotar essa normalização. E aí a gente tira aqui o dado. U está sendo sobre isso, energia sobre isso. Certo? Então essa é a normalização que nós vamos adotar para essas funções de onda. Vamos pegar agora o caso de energia negativa. Só para relembrar. Então, se a gente agora pega as soluções de energia negativa, nós chamávamos, né, para distinguir, para não ter confusão de notação, a gente chamava as soluções de energia negativa, a energia que é menos E, e o psi fica sendo V. Então, essa equação agora para a solução de energia negativa vai ficar menos E, gama zero, menos. Então, fica tudo menos, o fator no sinal menos vai ficar tudo no sinal mais. Então, quando a solução é de energia negativa, ela vai ficar aqui é menos esse E aqui. Então, o sinal menos está para fora. Então, vai ficar aqui a energia, gama zero. Lembre-se, esse valor aqui é positivo, por definição. Mas como essa equação tem todo sinal mais, ela está representando uma solução de energia negativa. Quer dizer, a energia associada a essa solução não é menos E. Porque eu estou só por essa coincidência de todos os sinais aqui serem grandes. Então, aqui vai ficar mais. Gama. E C, né? D. Menos M. C2G. Então, essa é a solução da energia negativa. De novo, a mesma história. Essa solução ela vai depender da energia, que é a energia negativa, menos a energia então é menos E, momento é P, e o spin pode estar para cima ou para baixo, não importa. A gente vai para o referencial de repouso, né? Então essa é para botar aqui, não é aqui, é o spin, vamos colocar assim.
essa solução, então lembrando também que a gente fez o mesmo desenvolvimento, o que a gente fazia? A gente mostrava que para ter uma solução de energia negativa a partir da solução do repouso, a gente pega essa equação aqui e multiplica pelo inverso desse operador aqui. Então vai ficar, se eu pegar essa solução, ela pode sempre ser escrita a partir da solução do referencial de repouso como sendo E gama zero mais gama VC mais MC2 atuando com V de menos MC2 zero. E aí pode atuar na solução com um spin para cima ou com um spin para baixo. No referencial de repouso, a partir do que um spin para cima ou para baixo. Então eu escolho, né, qual solução que eu quero, aplico esse operador aqui e ganho essa solução que satisfaz essa equação. E essa solução que nós conhecemos, ela é 0, 0, 1, 0 ou 0, 0, 0, 1. Então fica tudo muito fácil desse modo aqui, só para lembrar esse fato. Aqui são as soluções de energia negativa. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Então vamos pegar a mesma coisa que nós fizemos para a equação anterior. Vamos pegar primeiro, vamos pegar o Dagger dessa equação uma vez. Então aqui é energia, V Dagger, gama zero. Lembrando que essas matrizes são anti-hermitianas, então vai ficar menos V Dagger, gama, escalar V, menos M, C2, V Dagger. Olha só. Então agora, vamos ao algoritmo de antes. Vou multiplicar essa equação de cima por V Dagger. V Dagger significa a energia. E por V Dagger, V Dagger. E essa equação de baixo que a gente multiplica por V direito. Contrai com V aqui, contrai com V aqui, contrai com V aqui. De novo, essa equação tem esse sinal aqui, tá? Porque eu somando as duas equações, eu consigo desaparecer esse termo cruzado. E aí essa equação aqui, de novo, me dá essa relação. Já que eu posso isolar esse termo, tá? Esse termo aqui, esse aqui. Peraí, só que eu acho que eu tenho esse não assim. Peraí, só um instantinho só. Era isso mesmo, né? Essa equação aqui era mais, né? Porque quando eu tinha trocado esse sinal aqui, eu vim tudo para cá com o sinal mais. Aí quando eu fiz o Dagger dessa equação, isso aqui ficou mais, isso aqui ficou mais. Ah, tá certo, isso aqui ficou mais. Por isso mesmo, né? E aí, depois eu peguei aquela equação e multipliquei pelo Dagger. Então, eu tirei o Dagger. Aí esse sinal aqui ficava menos, continua sendo mais. Só para lembrar, então, só para que eu fiz um erro aqui, né, ao passar daqui para cá. Quando eu coloquei a solução de energia negativa aqui, ficou tudo menos. Então a equação original era sem verdade, era energia, gama zero B, mais gama escalar PC B, mais MC2V. Aí eu multipliquei a esquerda com verdade. Então esse sinal aqui, a equação original que a gente tinha para ver era esse sinal positivo. Tinha errado aqui, eu tinha posto negativo. Aí quando nós fizemos o Dagger dessa equação, só esse sinal fica negativo, por causa da anti-hermeticidade do gama espacial. E aí esse sinal aqui vem menos, então essa equação agora sai que nem a outra, só que com esse sinal aqui positivo. Então a relação que a gente tira agora, daqui é V Dagger V, a relação, vamos botar aqui, V Dagger V é igual a menos a energia sobre MC2, e aí aqui, V barrado, certo? V barrado. Agora lembrando, essa grandeza aqui, não importa quem seja V, V Dagger V é uma grandeza não negativa, é sempre positiva ou zero, é não negativa definida. Ela é a soma dos módulos ao quadrado, das quatro componentes, módulo de V1 ao quadrado, módulo de V4 ao quadrado. Então eu não posso escolher isso aqui é uma energia. Esse é, por definição, um número positivo. A gente está trabalhando uma solução de energia negativa, mas a energia negativa é menos E. E esse E aqui, por definição, é positivo. Então,
esse número aqui é positivo. Então, no referencial de repouso, P igual a zero é igual a MC2, por isso que está negativo. Então, o único jeito disso aqui ser positivo é que eu não posso normalizar tomando essas soluções de energia negativa igual a 1, então é igual a menos 1. Então, a normalização que nós vamos escolher é P barrado V igual a menos 1. Tá? Só isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu não tem nada a ver assim, o fato de o V barrado V é menos 1, porque a solução é de energia negativa. Não tem nada a ver. A questão é essa. É que essa grandeza aqui é não negativa. Essa grandeza aqui ela é maior ou igual a zero. Como isso aqui é um número estritamente positivo, isso aqui é negativo. Então, o único jeito é isso aqui ser isso. Então, no referencial de repouso, a gente vai tomar isso aqui que eu falei, então, para as soluções de energia negativa, a normalização que a gente escolhe é essa aqui. Sempre o barrado igual a 1, P barrado V igual a menos 1, e aí para os conjugados hermitianos, né? Essa outra aqui é menos 1, então fica mais também. É menos 1, menos mais, tá? Então essa grandeza aqui está tudo ok, a grandeza aqui é maior ou igual a zero, como deveria ser, como essa grandeza também aqui é maior ou igual a zero, como deveria ser, certo? Só para chamar a atenção desse fato. Vamos fazer agora, tá aqui? Quer dizer, mais P é maior que zero por ser norma, né? Oi? Mais tem que ser maior que zero. Isso, porque isso aqui é exatamente o VWV é módulo de V1 ao quadrado. O que é VWV? É V1 está, V2 está, V3 está, V4 está, vezes V1, V2, V3, V4. Então, VWV, por definição, é uma grandeza não negativa. Aí, esse aqui não tem como, por definição, é maior ou igual a zero. Então, esse cara aqui, sim, nós sabemos que não é positivo definido. Porque quem é V barrado V? V barrado V, V1 está, V2 está, V3 está, V4 está. É o VW. Mas aí entra aqui a matriz gama zero. 1, 1, menos 1, menos 1. 0, 0. V1, V2, V3, V4. Então, V barrado V é módulo de V1 ao quadrado, mais módulo de V2 ao quadrado, menos módulo de V3 ao quadrado, menos módulo de V4 ao quadrado. Então, essa coisa aqui, ela não é positiva. Eu posso tomar ela, eu posso normalizar ela igual a menos 1. E aí, essa coisa aqui fica automática. Mas aí você faz menos 1, você diz que é isso aí, uma calção. Porque isso aqui é um invariante de Lorentz. Então, eu estou escolhendo a minha condição de normalização. Isso aí é invariante por mudança de observador. Que a grandeza V barrado V é invariante de Lorentz. Mas aí você diz que é igual a menos 1? Como a gente está na mecânica, a gente normaliza a 1 ou a menos 1 para poder ter, quer dizer, a gente pensa de dentro de interpretação probabilística, né? A norma ao quadrado da função de onda integrada, né? Como essa função tem um referencial de repouso igual a 1. Então tá, essas são as condições, só para lembrar vocês esse fato aqui. Deixa eu apagar aqui um instantinho. Vamos fazer aqui a seguinte coisa também. Bom, essas duas condições de normalização, isso aqui é importante, porque, por exemplo, só para vocês se lembrarem, suponhamos que eu quero pegar uma partícula, escrever um elétron, vamos pegar uma casa assim, a situação vai ser a seguinte: eu tenho um elétron, que no referencial de repouso, então está um pouco melhor. Então, esse meu elétron tem, não sei se eu vou focar, os atributos dele. Ele tem uma energia e um momento. Sabe relacionar. É a história do P2, C2, P2, C4. E ele vai dar também, vai ter um estado de spin. Esses são os atributos dele. Como sei que eu preparo esse estado de tal maneira que no referencial de repouso, o elétron tem spin A. Então, vocês não sabem, se eu pegar uma solução de energia positiva, então, no referencial de repouso, o referencial de repouso é igual a MC2, momento é igual a zero. E aí nós já tínhamos visto. Se eu pegar nesse referencial de repouso, a partícula tiver um spin apontando na direção do Z positivo, né? Se ela tiver, vamos dizer, o meu spin SZ, por H cortado sobre
spin A, eu vou escolher. Você sabe que o spin, a gente tem que escolher sempre uma direção. A gente normalmente escolhe a direção assim. Então eu vou pegar, eu vou preparar meu elétrico no referencial de repouso e está com o spin apontando na direção C. Então essa solução nós sabemos classificar. Nós vimos que a solução de spin A era essa aqui. 1, 0, 0, 0. E a solução de spin down no referencial de repouso era 0, 1, 0, 0. Agora, eu quero saber qual é a forma dessa função de onda, por exemplo, no referencial do laboratório, não no referencial de repouso, mas no referencial onde o meu elétron tem momento P. Lembrando daquela relação, né? Que a velocidade da partícula, né, dividida por C, é o momento da partícula sobre a energia vezes C. Né? Então, se eu sei a velocidade, não posso tirar da física, se eu sei o momento e a energia, eu sei automaticamente a velocidade. Então, essa partícula tem momento T, significa que agora eu estou olhando essa partícula, por exemplo, no laboratório. Para mim, no laboratório, esse elétron está correndo com velocidade V, onde a velocidade é relacionada com o momento e a energia dessa forma. Mas no referencial de repouso, eu sei que ele tem essa função de onda, o spin está acima. A gente tem que olhar agora essa solução no referencial do laboratório. Então, no referencial do laboratório, nós já sabíamos, né, que a solução é gama 0 menos gama TC mais MC2 atuando 1, 0, 0, 0. Então essa solução aqui nós já sabemos que esse operador aqui é ele que faz o boost da solução. Esse operador atuando na solução que eu conheço no referencial de repouso me dá a solução do referencial onde a partícula está se movendo com P e energia. Nesse caso eu estou usando igual a esse cursivo aqui. Então, isso aqui está me dando a solução de energia momento P e um certo spin. Aí agora quando eu tiro isso no referencial do laboratório, já não sei se o spin está ato ou não, porque isso é uma questão da relatividade. O movimento mexe no spin. Se o spin está ato no referencial do laboratório, eu sei que essa solução no referencial de repouso, no referencial do laboratório, esse spin é a versão boostada, né, a versão impulsionada do spin ato no referencial do laboratório. Porque a gente fez a repouso. Então vamos fazer esse cálculinho só para a gente ter uma ideia. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos colocar aqui a forma explícita dessa matriz 4x4. Vamos colocar aqui a nossa matriz de boost, que é gama 0, então aqui vai aparecer energia, e aqui vai aparecer menos energia, que a matriz gama 0 é identidade menos identidade. E o MC2 vai aparecer aqui positivo, mais MC2, que é identidade. MC2 vezes a identidade. Então aqui eu tenho a matriz identidade 2 por 2 vezes esse número, então esse número aqui vezes a identidade 2 por 2, que é 2 por 2 e que é 2 por 2. Esse setorzinho aqui, a matriz gama, sigma menos sigma, então aqui vai ficar menos sigma escalar P vezes C. E aqui mais sigma escalar P vezes C. Isso aqui atuando. Agora, só estou dizendo que essa partícula, vamos dizer que eu escolha que essa partícula esteja, sei lá, se movendo na direção X no laboratório, ela está se movendo com o momento, sei lá, do momento dela, o momento está ao longo da direção X, está ao longo da direção Y, o spin está ao longo da direção Z, no referencial do laboratório, mas vamos dizer que esse momento aqui, vamos pegar uma solução particular, vamos dizer que esse momento aqui seja P X chapéu, está na direção X. Então, se esse momento aqui está na direção X, então aqui vamos botar só para ficar mais bonitinho, botar na direção Z. Não tem que a partícula esteja se movendo ao longo da direção Z, mas com o momento também ao longo da direção Z, só para a matriz sigma ficar. Só botar o momento que você quiser aqui, mas se eu colocar aqui o momento na direção Z, eu vou selecionar aqui só a matriz de Pauli sigma Z. Então, vou colocar aqui menos, então vai ficar menos sigma Z BC. E aqui vai ficar mais sigma Z BC. Então, só estou escolhendo que a partícula está se movendo ao longo da direção Z.
Podia ser ao longo da direção X, não importa. Então, ele vai ficar nessa solução para pagar isso aqui. Então, a nossa solução que vai ser a energia, momento, vamos dizer, espírito. Vamos botar então. Então, quando eu aplicar isso aqui, esse cara aqui tem E mais MC2, E mais MC2, menos E mais MC2, menos E mais MC2. Esse aqui vai encontrar só um valor, tá? E mais MC2 aqui. Aqui essa máquina, vamos colocar aqui, que vai ficar PC 0, 0, menos PC. E aqui ficou PC 0, 0, menos PC. Substituir simplesmente a matriz de sigma 0. E aqui é tudo, tá, só para a gente não se perder. Aqui é E mais MC2, 0, 0. Com a matriz 4 por 4, a gente começa. Menos E, menos MC2, 0, 0. Menos E, mais MC2. Vai a matriz 4 por 4. Então, a primeira linha dá isso aqui. A segunda linha dá tudo certo. Aí a terceira linha dá um PC aqui. E a quarta linha dá tudo certo. Então, isso é a solução, então, que nós vamos ter no laboratório, né? Se esse objeto aí estivesse movendo com o momento ao longo da direção C. Então, quer dizer, essa função de onda aqui já está me dizendo claramente, né, que ela é. A gente sabe que no referencial de repouso o spin está para cima. Porque no referencial do laboratório, eu tinha explicado para vocês, o operador de spin não comuta com o hamiltoniano em geral. Então, se eu estou no referencial aqui, tá? Se a gente pega o hamiltoniano, né, de Dirac, vocês vão lembrar do hamiltoniano de Dirac, que era de alfa, escalar T, né? Menos MC2. Então, se eu pego o hamiltoniano e uso essas matrizes alfa, são, na verdade, aquela matriz gama 0 vezes gama. Então, se a gente faz o comutador do hamiltoniano com a matriz de spin, você lembra que nós reduzimos a matriz de spin? A matriz de spin eram aquelas três matrizes que davam, que vinham do comutador, né? Do gama I e do gama J, os gamas espaciais. Então, a nossa matriz de spin, ela era justamente aquela, a matriz sigma, né? Ela tinha aqui as matrizes de Pauli, eram sigma, sigma. Isso aqui era a matriz de spin. Então, a gente vê que essa matriz aqui não comuta com a hamiltoniana. Então, no referencial onde o elétron está em movimento, o spin não comuta com a hamiltoniana. Então, o spin não é uma grandeza conservada, o spin não é um bom número quântico. Como o spin não comuta com a hamiltoniana, eu não posso saber com a mesma precisão, simultaneamente, a energia e o spin. Então, esse é um problema da equação do Dirac. Eu preciso, então eu tenho que saber como é que eu vou especificar o spin da partícula. Eu conheço o spin da partícula no referencial de repouso dela. No referencial de repouso dela, aquele termo alfa escalar T é 0. Então, o que sobra é o MC2, que é a identidade. A matriz identidade comuta com qualquer matriz. Então, no referencial de repouso, o spin comuta com a hamiltoniana. Então, eu posso, no referencial de repouso, a minha partícula está em repouso, ela tem energia fixa, MC2, e tem spin para cima. Mas quando a partícula está em movimento, o spin já não é mais uma constante de movimento, ele já não comuta com a hamiltoniana. Então, eu não posso dizer o valor da energia do spin simultaneamente, porque eu tenho uma relação de comutação não trivial. É um fato da equação de Dirac, consequência da relatividade. Então, mas eu sei que essa solução aqui, ela significa que se eu tenho essa solução no referencial do laboratório, eu sei que essa solução está indicando que a partícula está com spin-up no referencial. Né? Sempre que a partícula tiver com spin-up no referencial do repouso, ela tem sempre essa estrutura. Então, essa estrutura aqui vai colocar o momento no lugar certo. Se o momento estivesse aqui, se o momento estivesse aqui, seria não. E aqui seria 0. Então, a gente, pela solução da equação de Dirac no referencial do laboratório, eu consigo saber se ela estava com spin-up ou não no referencial de repouso. Então, a informação do spin eu tenho dessa forma. Então, por exemplo, essa solução aí é uma solução com elétron. Se vocês quiserem fazer o mesmo exercício, né, colocando um momento qualquer,
colocando um momento arbitrário, é só fazer. A gente já tinha colocando um momento arbitrário, espinhar, problema nenhum. É só mexer com esse operador, é só de acordo com o momento, lembra as matrizes sigma certas. Então, essa é a solução que descreve o eletro. Agora a gente tem que, vamos normalizar. Então, qual é a condição que nós vamos fazer? Nós vamos tomar o W igual a E sobre MC2. Então, essa é a condição de normalização. Isso vem da onde? Isso vem daqui, de 1 para 1 igual a 1. Tá? Então, eu vou pegar o dado dessa equação, então eu vou ter que a primeira entrada aqui vai ser energia mais MC2, 0, momento, 0. E aqui, energia mais MC2, 0, momento, 0. Então, normalmente a gente coloca aqui uma normalização, né? Vamos chamar aquela constante de normalização. Então, aqui vai aparecer o módulo de n ao quadrado. Então, a gente tem que, então eu tenho que N2, né? Posso escolher esse N real, N2, e multiplica porque eu vou ter mais MC2, né? Mais MC2 ao quadrado, né? Mais E2C2 igual a 1. Então eu posso escolher a minha constante de normalização desse modo. Então pode ser 1 sobre a raiz quadrada de E mais MC2 ao quadrado mais E2C2. Por exemplo, né? Vou fazer assim. Só isso, só para dizer que a gente não normaliza, mas o que é importante é a forma. Tá, eu tomei o água ali igual. Então, só para lembrar vocês. Bom, então essas relações aí, né, na hora que a gente precisar de um problema concreto, a gente normaliza usando essas condições aí. E a discussão do spin é essa que eu falei. E a gente tem que sempre fixar pelo referencial de repouso por causa da não comutatividade. Né? Só para lembrar aí que o operador de spin, a elevação de Dirac, né? O operador que dá o spin são aquelas matrizes sigma que a gente chamava, né? Que eram, na verdade, quando eu terminamos, que é 0. Lembrando que esse operador de spin aqui para nós era o comutador, quer dizer, componente sigma I, ela é epsilon I, j kappa, comutador de gama j. Gama kappa, e aqui me parece que tinha um fator comunitário, algo assim. Então a gente tinha uma noção clara desse spin aqui, então isso aqui não comuta, então a gente tem problema, esse é o problema do spin. Vamos tentar ver uma relação agora entre as soluções de energia positiva e as soluções de energia negativa. Vamos pegar a equação de Dirac para a solução de energia positiva. Vou pegar E, gama 0, I, menos vamos pegar a solução para isso de energia negativa, simultânea, então fica tudo menos. Então, vai ficar E, gama 0 aqui. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos, por exemplo, tirar o Dagger. A gente tem que produzir alguma coisa aqui. Então, se a gente multiplicar, por exemplo, essa equação aqui por Dagger, se a gente pegasse essa equação aqui, vamos tentar fazer isso. Vamos fazer a mesma história. Vamos tirar o Dagger da primeira equação. Então, vai ficar Dagger, gama 0. Mais área, gama, estalar, lembrando que o gama espacial é anti-hertziano, e menos MC2
E, então vamos pegar essa equação aí, vamos multiplicar a direita por V. Vamos ver o que a gente pode tirar, né? Vamos botar aqui V. Vamos colocar aqui V. Vamos colocar aqui V. Pronto, só tirei o limitiano conjugado. Vamos pegar essa equação aqui e multiplicar por W. Vamos colocar aqui o W, gama 0V. O W, gama CV, o W. Ou seja, que comparação a gente pode fazer. Então, esse termo aqui aparece com o mesmo sinal, né? Esse termo aqui aparece com o mesmo sinal, certo? Então, se eu somar essas duas equações, se eu somar, se eu subtrair essas equações, pegar essa equação aqui e subtrair daquela, esse termo se cancela, esse termo se cancela e esse termo se soma. Então, a gente chega a essa relação aqui. Do W, sai direto. O setor de energia positivo e o setor de energia negativa tem esse tipo de relação de ortogonalidade. Agora, só lembrar que essa equação, essa relação, não é uma relação invariante de Lorentz. Isso aqui não é o barrado. Tem invariante de Lorentz, isso aqui seria invariante de Lorentz. Aprendemos que para formar um escalar no espaço dos extensores, eu preciso sempre pegar alguma coisa barrada ou alguma coisa do extensor acrescentar. Essa combinação aqui me forma um escalar de Lorentz. Essa combinação aqui, ela só é um escalar para o grupo SO3. Se eu tiver o grupo SO2, SO3, ou seja, se eu tiver uma coisa não relativista. A equação, né? Quando a gente trabalha com a equação de Schrödinger, essa equação aqui se comporta, essa grandeza se comporta como um escalar de 3 dimensões espaciais. Mas essa grandeza não é um escalar do espaço de Minkowski, né? No espaço de Minkowski, justamente por toda a discussão que a gente teve, né? A gente precisa sair do conjugado hermitiano e ir para o conjugado de Dirac para poder formar as grandezas escalares na relatividade, no setor exteriorial. Relatividade. Então, essa grandeza. Mas vamos pegar agora. Vamos tentar agora pegar aquela equação, em vez de fazer o que nós fizemos com o Dagger, vamos tentar ver se a gente barra. Se a gente barra essa equação aqui. Então, se a gente barra, se nós barrarmos essa equação aqui, vamos fazer o seu choice. Vamos voltar às equações originais. Solução de energia positiva. Essa aqui é a solução de energia positiva. E essa aqui é a solução de energia negativa. Então, se a gente barra essa equação aqui, vamos fazer o seguinte, vai ficar energia, o barrado, gama zero. Os gamas barrados são as mesmas coisas, esse sinal aqui não muda, vai ficar menos um barrado, gama, escalar momento, menos MC2, um barrado, igual a zero. E aí agora, bom, ficamos com essa equação, ver se vai valer a pena, né? O barrado lá, vamos ver se a gente não deixasse. Então, que eu posso produzir um barrado V. Então, vamos dizer que agora eu pego essa equação aqui, a minha ideia é barrar essa equação, segundo Dirac, e multiplicar ela direita por V. Isso vai ajudar. E aí pegar essa equação aqui e multiplicar por barrado. Coloco o barrado aqui, coloco o barrado aqui, coloco o barrado. Então, o que a gente tem aqui de novo? Esses dois sinais aqui são iguais. Então, se eu somar essas duas equações, né, esse termo aqui com esse termo aqui, cancela, esse aqui cancela. Então, se eu somar essas duas equações, eu volto naquela relação. Se eu somar essas duas equações, esse termo cancela esse termo cancela esse, mas aí o barrado gama zero é o Dagger. O barrado gama zero é o Dagger. Então, eu digo que o Dagger V, no fundo, é igual a zero. Eu produzo esse resultado aí. Né? Para ver se a gente consegue tirar uma informação. Deixa eu pegar aqui uma outra. Se a gente multiplica, deixa eu apagar aqui, então, deixa eu apagar de novo essa equação. Vamos fazer uma outra manipulação. De novo, vou tirar isso. Vamos botar as equações originais. Vamos botar as equações originais, a equação do K. Então, vamos dizer que a gente, aqui eu vou pegar essa equação, vamos dizer que a gente multiplique ela
por gama zero à esquerda. Digamos que a gente faça isso, multiplica essa equação por gama zero. Vale a pena limpar, jogar aqui no fundo, eu vou jogar o gama zero aqui, vou jogar um gama zero aqui, porque gama zero ao quadrado é igual a identidade. Vamos ver se vai valer a pena a gente fazer isso. A gente barrou, né, não tirou nada, tirou o DAG, não tirou nada. Como a gente faz isso? Vamos pegar essa equação, multiplicar ambas as equações por gama zero. Gama zero ao quadrado igual a 1, gama zero ao quadrado igual a 1. Aí aqui dá gama zero, gama, e aqui dá gama zero, gama. E aqui vai ficar gama zero, e aqui vai ficar gama zero. Vamos dizer que a gente tem essa relação. Fiz nada. Então, as soluções de energia positiva e energia negativa simplesmente multiplicadas pelo gama zero. Bom, vamos tentar agora ver se a gente faz uma operação aí. Se a gente já sabe da equação, se a gente dagar essa equação aqui, eu vou produzir o Dagger, tirando o Dagger, não conjugado do Dirac também. Vamos tirar só o hermitiano conjugado dessa equação. Então, tirando o conjugado hermitiano dessa equação, a gente tem energia do Dagger menos o Dagger. Gama zero, gama, tirando o conjugado hermitiano, troca a ordem, gama Dagger, gama zero Dagger. Tá? Então, agora, só que o gama, quando eu tirei aqui, eu já troquei a ordem, peguei o Dagger, então, quando eu conjuguei hermitianamente aqui, eu peguei o Dagger, aí troca a ordem, gama Dagger, gama zero. Mas gama Dagger é menos gama, que é só o conjugado hermitiano. Então, aqui vai aparecer um sinal mais. Causa da anti-hermeticidade desses gamas aqui. Tirei só o conjugado hermitiano. E aqui menos MC2. O Dagger, gama zero. Gama zero Dagger é gama zero. Então, peguei essa equação aí. Vamos dizer que a gente pega essa equação e multiplica por Φ. Essa equação, tirei o conjugado hermitiano e multipliquei por Φ. Agora vamos pegar essa equação, vamos multiplicar por o Dagger. Certo? Bem amontoado, mas é só para lembrar. Tirei o conjugado hermitiano e multipliquei por o Dagger. Essa estava prontinha, só multipliquei por o Dagger. O que tem de novo aqui? Se eu subtraio essas duas equações, uma coisinha boa. Se eu subtraio, esse termo cancela esse. Mas esse termo não cancela esse, porque aqui a gente tem que ter um cuidado. Aqui, gama zero e gama anticomutam. Então, gama zero é a mesma coisa que menos gama zero. Fica com sinal menos. Mas a anticomutatividade, eu troquei a ordem, né? Poder comparar com essa equação aqui, o conjugado hermitiano tinha trocado a ordem e o sinal, mas aí quando eu comuto, eu reconstituo esse sinal. Então essas duas equações aqui estão valendo. Então esse termo aqui está igual a esse aqui está com o sinal oposto e esse aqui está com o sinal oposto. Então se eu somo essas duas, se eu subtraio, se eu somo essas duas equações, esse termo aqui se cancela. Esse termo aqui se cancela, mas aí no fundo eu estou chegando de novo que o Dagger foi igual a zero. Se eu subtrair essas duas equações, esse termo aqui que se cancela, aí esse termo aqui se soma e esse termo aqui se soma. Então ficaria tá certo. Aí se eu vou para o referencial de repouso, né, eu teria que o barrado P é igual a... Depois a gente soma, vamos somar essas duas equações agora, né? Subtrair. Se eu subtrair essas duas equações, então esse termo vai embora com esse. Esse termo se soma com esse. Então eu vou ter a seguinte relação. Eu vou ter 2, e esse termo se soma com esse. Eu estou pegando essa equação menos essa. Então esses dois termos se somam, esses dois termos se somam. Tem um fator 2 que eu vou cancelar. Então eu vou estar com a seguinte relação. O Dagger, gama zero, gama 1. Escalar, momento. Somando, estou subtraindo essa equação, né? Aqui ficou menos, ficou mais, e aqui ficou mais. E aí aqui ficou mais MC2. Aí dá um barrado V.
barrado. Tá? Gama zero barrado. Então essa equação aqui é verdadeira. Se eu estou no referencial de repouso, esse termo aqui é zero. Então no referencial de repouso, o barrado D é zero. Mas essa grandeza é invariante de Lorentz. Então, automaticamente, se essa grandeza, se essa relação vale em qualquer referencial, se eu vou para o referencial de momento zero, esse termo cancela, o referencial de repouso. Mas essa grandeza independe do referencial, é o escalar de Lorentz. É o barrado dele, é igual a zero. Então, a gente tem essas relações de ortogonalidade para o setor de energia positiva e para o setor de energia negativa. Então, a gente pode dizer que realmente soluções de energia positiva e soluções de energia negativa estão em setores ortogonais. Né? De qualquer maneira, vocês vão lembrar, as soluções de energia positiva são essas aqui. E as soluções de energia negativa eram essas aqui. Então a gente vê que essas grandezas aqui estão pegando o barrado e o computado, agora são ortogonais. Então, é tudo ortogonal no referencial de repouso, então vai ser ortogonal nos demais referenciais. Mas o argumento aqui é só o cuidado que a gente tem que ter, que às vezes a gente não está muito acostumado, né? É que o que é invariante de Lorentz, diferentemente do espaço euclidiano. No espaço euclidiano, o que a gente tem é que isso aqui é um escalar de SO3. É um escalar, sobre o grupo de rotações euclidiano. Se isso aqui é um escalar no espaço euclidiano, um escalar no espaço euclidiano jamais vai ser um escalar no espaço de Minkowski. No espaço de Minkowski, se a gente tem essa grandeza aqui, né, que é no espaço de Minkowski, quem é, se a gente agora está no espaço de Minkowski, é essa grandeza aqui. É o escalar. Eu preciso do Dagger, zero. Essa grandeza aqui é que é o escalar de Lorentz. Certo? Já para fixar esse conceito aí. Muito bem. Vou só preparar um pouquinho e vou dar um intervalinho, porque ontem veio 8 horas de aula, eu vi que estava em direto de 2 a 6 horas, foi de 2 às 8, vou dar um intervalinho e daqui a pouco vamos refletir. Tem café, né? Tem café. Esse café é de Mato Grosso. Esse café agora, esse aí veio lá de... É uma cidade lá no interior de Mato Grosso, eu esqueci o nome da cidade, é longe de Cuiabá, eu comprei lá em Cuiabá. É meio terroso o café, né? Não é igual o café de Minas, que sabe aquele aroma, você abre, né? Aquele aroma de lá fica meio pesadão, né? Mas é gostoso, é forte, né? É forte. Então vamos lá, vamos só escrever isso aqui, o que eu quero fazer com vocês agora. Vamos fazer uma coisa importante, que é a decomposição de Born, só vamos ilustrar o conceito, o que é. Nós estamos trabalhando em forma não covariante, né? No approach não covariante. Nós não estamos trabalhando no espaço do Minkowski, nós estamos trabalhando no espaço, separando o tempo do espaço. Depois, no próximo curso, a gente vai fazer tudo no formalismo covariante. A gente vai retomar, a gente vai fazer o próximo curso, aí a gente vai fazer os campos clássicos e quânticos. As primeiras aulas eu vou fazer teoria clássica de campos, né? Mas já vou fazer relativística. Então, nós vamos fazer tudo a formulação covariante. Eu vou refazer a equação em uma aulinha só, menos de uma aula. Em 2 horas a gente refaz a equação. Tudo que a gente fez com a equação do Dirac, a gente refaz de forma covariante. Então, os conceitos estão todos aqui. Como esse curso aqui é um curso assim, mais introdutório, eu preferi fazer a equação do Dirac na formulação não covariante, porque ficam mais aparentes os conceitos. Porque às vezes, estudando a equação do Dirac diretamente no espaço do Minkowski, tem muitos aspectos que ficam atrelados à covariância e aí a gente não consegue separar o que é intrínseco da equação do Dirac e o que é da relatividade especial. Então a gente desconstruiu um pouco essas duas coisas fazendo a equação do Dirac numa formulação não covariante para os conceitos ficarem bem claros. E depois, quando a gente covariantizar, as coisas vão se juntar naturalmente, mas a gente sabe separar o que é relativístico do que não é relativístico, o que é férreo, o que não é férreo, o que é relativístico, o que não é relativístico. Essa foi a proposta do curso. Então, vamos falar da decomposição de Gordon. A decomposição de Gordon é um... Inclusive, fale esse Gordon. É o Gordon do
Klein Gordon. Eu gosto. Esse trabalho dele eu acho que é de 1928. Dirac fez a equação do Dirac em 1928, a equação de Dirac é de 28, esse trabalho do Gordon é de 28, isso. É isso mesmo, de 28 e o paradoxo de Klein também. Logo depois o pessoal fez isso, Klein discutiu a questão do paradoxo do Klein e o Gordon fez a decomposição. A decomposição No mesmo ano, então. foi quase tudo no mesmo ano, porque a equação de Dirac foi muito cedo. Dirac submeteu o paper da equação no dia 1º de janeiro de 1928. Então o paper saiu logo no início do ano. Então as pessoas tiveram praticamente 12 meses para digerir aquela coisa. Aí já saiu. Ele era inglês, esse Gordon? Gordon, não sei, Dória, você não posso parece, mas eu não sei assim te dizer. O Não, Klein não, o Klein era atividade. sueco. Eu gosto de que não É, era. da Inglaterra, porque ele fez lá em A pessoa dele Cambridge. que não era conhecida, né? Quem tira que não. Mas quem propagandeou um pouco foi o Darwin, né, que era o diretor do departamento de física de Oxford, de Cambridge. Darwin deu um impulso grande para a equação de Dirac, e o Bohr. Então, o Dirac ficou mais assim, conhecido rápido, sobretudo por causa do Bohr. Aí o Bohr interviu para ele, ia lá em Göttingen, né, no núcleo da mecânica quântica, onde tinha um núcleo de resistência grande à equação de Dirac, que era o Karl Heisenberg, e onde o Pauli também tinha cadeira cativa, né? Então o pessoal ali era anti-Dirac porque o pessoal achava essa coisa de energia negativa absurda, a ideia do mar de Dirac, tudo isso absurdo. Mas aí o Bohr interviu para o Dirac ir lá apresentar as ideias, aí a coisa foi se disseminando. Então as coisas foram feitas rápido por isso. Eu acho que, se eu me lembro bem, mas dia 1º de janeiro de 1928 já mandou o paper para a revista, e depois, porque foi 31 de maio de 27, 31 de maio de 27 foi o paper do monopólio. A equação de Dirac foi 1º de janeiro de 28, é isso mesmo. E aí o pessoal praticamente teve o ano todo de 28 para trabalhar. Então a decomposição de Gordon, qual é a grande ilustração? O que a gente gosta de estudar a decomposição de Gordon? Ela é simplesmente, vamos dizer assim, um trabalho artesanal em cima da equação de Dirac, uma cosmética que a gente faz em cima da equação do Dirac, ou ela tem um significado físico, um propósito físico importante? O propósito físico importante dela, ela mostra que a corrente eletromagnética tem uma componente distinta. E normalmente, né, quer dizer, o saber popular sempre associa a corrente eletromagnética à carga elétrica. Então, a partir de carga, corrente, a gente esquece o spin do portador da carga. Então, se o portador da carga tem spin ou não tem spin, isso faz diferença para o eletromagnetismo. As equações de Maxwell são sensíveis se a carga que gera o campo elétrico tem ou não tem spin. Se a gente olha para a equação de Maxwell, não. Que tem ali um ρ. Divergência de E é ρ. Ou pode ser o que for, basta que tenha carga. O que eu quero é que tenha carga. Se a carga é de um objeto que tem spin ou não tem spin, a equação de Maxwell é macroscópica. Ela não te dá o detalhe, ela não te diz o que é o ρ, qual é a estrutura do ρ, nem qual é a estrutura do J na equação de André Maxwell. Então, elas são equações macroscópicas nesse sentido, elas não dão conta da estrutura do que possa ser a densidade de carga e da densidade de corrente. Agora, se essa carga tem um spin, se a carga, o portador fundamental da carga, que no caso é o elétron, tem spin, isso vai ficar claro na corrente eletromagnética ou não? Se o portador de carga fosse um π+, um meson π+, que é uma partícula pseudo-estalar, com spin zero, com carga positiva, ou π- com carga negativa. A equação de Maxwell, ela te diz, se eu botar um π+, o campo elétrico de um π+, é igual ao campo elétrico de um elétron, ou de um pósitron, vamos dizer, os dois têm carga positiva, né? Vamos pensar, se eu pegar um π-, né? Pega aqui um π- e pega aqui um elétron, claro, as massas são muito diferentes. Aqui tem uma massa que é cerca de 250 vezes maior que a massa desse, mas ele entra na equação de Maxwell. A equação de Maxwell não está nem aí para Maxwell, aqui é a carga. As cargas são as mesmas, só que essa partícula aqui tem spin zero. E essa partícula aqui tem spin meio.
Então a pergunta é, o campo elétrico dessa é exatamente igual ao campo elétrico dessa? Que conta só a unidade de carga? Né? Então, microscopicamente, a gente acaba vendo que tem um efeito, tem uma diferença. O campo eletromagnético aqui é mais blindado do que ali. Eu posso ter um campo eletromagnético que se estende mais. Então, a equação de Gordon é interessante por isso, porque ela mostra aonde é que o spin entra na interação eletromagnética. A interação eletromagnética não é só carga. O elétron tem carga, mas ele também tem momento magnético. Ele tem spin, tem carga elétrica, tem massa, então ele tem um magneton de Bohr. Tem uma unidade magnética que é o magneton de Bohr. Ele tem momento magnético. Então, quando o elétron interage com o outro elétron, ele não tem só a interação coulombiana repulsiva. Ele tem a interação coulombiana repulsiva, mas os spins também vão ter uma interação do tipo de polar. Então, a equação de Bohr é interessante, a decomposição de Bohr é interessante, porque ela revela a corrente de spin que está dentro da corrente eletromagnética. Poderia até colocar a corrente eletromagnética, né, carrega, né, uma corrente de spin, ou transporta, vamos colocar assim, né? Corrente transporta outra corrente, não, a corrente eletromagnética se acomoda. Então aqui, a gente olha um pouco o magnetismo da partícula. Então a gente vai ver que a equação de Gordon, ela tem um setor que é mais elétrico e um setor que é mais magnético. Então, a decomposição de Gordon é interessante por isso, porque ela revela um pouco a estrutura microscópica da corrente eletromagnética. Lembrando que nós já tínhamos visto, né, que a corrente elétrica, olhando a equação de Dirac, acoplando com o campo eletromagnético externo, a gente tinha visto que a densidade de carga, né, é se barrar gama zero, gama zero psi, ou seja, se dá psi, e tínhamos visto a corrente, que é a corrente, né, é José, pode falar. a gente fala de spin e tudo, mas a gente está sempre dentro de um prisma de eletromagnetismo, uma carga elétrica. O que eu te pergunto é o seguinte: um dos vícios desse eletromagnetismo de carga elétrica não seria, digamos, você dar um tratamento para o campo eletromagnético, o campo elétrico magnético com F-mini, certo? Então, mas na verdade o spin ele está no sigma mini. Então, o correto, já que a corrente, pela raciocínio da decomposição de Gordon, o correto seria botar F mini, sigma mini, alfa beta. Então, pessoal, você tem duas coisas em jogo. Você está falando do elétron, do elétrico, da matéria carregada e do fóton. O fóton também tem seu spin. Tá? Então a gente vai ver, justamente, a decomposição de Gordon, ela vai olhar só a parte do elétron, ela vai olhar só a corrente de matéria. Então você vai identificar a parte do spin, a matéria, do elétron. Mas depois, quando você acoplar essa corrente com o campo eletromagnético externo, você vai ver que o campo magnético ele vai se acoplar diretamente com essa parte de spin, vai dar justamente a interação de Pauli, né? O momento magnético Mi. Né? A interação magnética que nós conhecemos é essa aqui. E escalar B, né? Isso aqui, né? Que a gente sabe, né? Isso aqui é o menos, né? Isso aqui é o que é acordado sobre 2m sigma. E aqui está o magneton de Bohr e aí aqui o campo magnético. Então, a interação, né? Quer dizer, a interação que a gente tem no fundo é isso aqui. J, a interação magnética é isso aqui, a interação elétrica é isso aqui. Uma densidade de carga interage com a parte do potencial elétrico e a densidade corrente interage com isso aqui. Então, isso aqui, essa relação aqui deve estar aqui. Quer dizer, isso aqui vai estar ligado à corrente eletromagnética e isso aqui vai estar ligado ao campo magnético. Vamos ver que isso aqui deve sair automaticamente. Mas o que você está falando,
dizer, isso que você está dizendo, esse FMI, para quem sabe, isso aí vai estar automaticamente saindo, porque depois você vai pegar essa época, nós estamos estudando só a corrente eletromagnética, depois você vai pegar essa corrente eletromagnética e vai acoplar com o fóton. Aí que você vai ver a interação. Por enquanto é a corrente eletromagnética livre. O elétron está caminhando no espaço vazio. Então ele define uma corrente eletromagnética. Tem a parte de carga e tem a parte de spin. Está transportando carga, está transportando spin. A equação de Born está te dizendo isso. Você vê o transporte de spin. Agora, quando você liga o campo eletromagnético externo e essa corrente está passando, vai ter interação. E aí você vai ver para onde vai o campo magnético. Aí tudo pergunta. Você está com o cenário físico está claro, mas está acontecendo. Tá? Você está com essa corrente recarregando carga e spin. E aí você associa um campo eletromagnético. O campo eletromagnético ele vai interagir com a carga e pode ficar até neutro em relação ao spin. Mas se o campo eletromagnético não ser neutro em relação ao spin, você não teria que mudar o sentido do F-mini? Isso aí. Você tem que mudar. Então, para o campo eletromagnético não ser neutro ao spin, será que eu tenho que mudar a minha própria concepção do que é o campo eletromagnético sozinho? Não olhar a matéria, mas olhar o campo de radiação, olhar o fóton, quer dizer, repensar o fóton. Isso. É isso que você está dizendo. É uma possibilidade, mas não necessária. Não necessariamente. A gente sabe que a gente pode pensar o fóton, ele pode se acoplar também com objetos neutros, né? Numa primeira abordagem, a gente pensa sempre no fóton como sendo, quer dizer, o eletromagnetismo como sendo o campo eletromagnético se acoplando com a carga, né? Essa é a visão que a gente tem de acoplamento mínimo, né? Mas você tem interação eletromagnética não mínima. Então, o campo eletromagnético ele pode ter um acoplamento não mínimo, né? Que vai acoplar diretamente com a carga. Então, se você tiver um objeto neutro, como é o neutrino, e colocar o neutrino num campo eletromagnético externo, você consegue ver a interação eletromagnética do neutrino com o campo eletromagnético. Você consegue ver a interação eletromagnética do neutrino sem modificar as equações de Maxwell. Mantém o F limite, mas o neutrino tem interação eletromagnética. O campo de Maxwell ele é capaz também de reconhecer o eletromagnetismo de um objeto neutro, através do spin, que é todo o esforço que ele está fazendo no outro curso, no curso de eletromagnetismo, né, de eletrodinâmica de partículas neutras. O esforço que a gente está fazendo ali é justamente compreender sob que condições e até que ponto o fóton reconhece um objeto neutro, eletricamente neutro, e interage com ele pelo setor do spin. É isso que a gente está tentando entender. Então, o esforço da gente ainda está sendo em não modificar as equações, não modificar o conceito de fóton. Deixa tudo como é. Mas a gente vê por onde o fóton pode cercar o eletromagnetismo dele, por onde é que ele entra. Agora, uma outra postura seria, vamos já redefinir, repensar o conceito de fóton, para que a gente tenha uma abordagem mais direta da interação do fóton com o objeto neutro. São duas abordagens distintas. A questão é, depois a experiência vai te dizer, você vai precisar de um experimento para de decidir qual é a melhor abordagem. Quer dizer, a abordagem que nós estamos tomando no curso de quinta-feira ainda é de não mexe no setor de Maxwell, mas vamos repensar como é que um objeto neutro pode ter interação com o fóton. É isso que a gente está pensando, mas aí a gente está apelando para alguns efeitos, né, que são efeitos de precisão em teoria quântica de campo. A gente está imaginando que o objeto neutro, ele interage, ele tem alguma interação com algum objeto carregado, não precisa ser interação eletromagnética, pode ser interação forte. Então, o meu objeto neutro, ele pode ter interação, que é o neutrino. Neutrino, a questão da interação fraca, a importância da interação fraca, um pouco é essa. A interação fraca, ela interfere na carga elétrica. A interação forte, não. O quark emite e absorve gluons, mas não muda a carga dele. A carga eletromagnética, ela não é mudada no processo de interação forte. O processo de emissão e absorção de gluon não troca a carga elétrica. Mas na interação fraca, o elétron, o neutrino, absorvendo um W-, ele se transforma em elétron. Então, a interação do elétron, então na interação fraca,
A carga elétrica, ela está muito presente, por isso até que a gente precisa da unificação eletrofraca. Não dá para você falar numa interação fraca desconsiderando o setor eletromagnético. Por quê? Porque a interação fraca é a única interação que se dá com troca de sabor, a partícula muda. No eletromagnetismo não, o elétron emite e absorve um fóton, continua elétron. O próton emite e absorve um fóton, continua próton. O pósitron emite e absorve um fóton, continua pósitron. A carga não muda. Na interação forte é a mesma coisa. A absorção e emissão de gluon não muda a carga elétrica. Na interação gravitacional, a emissão e absorção de graviton não muda a carga elétrica. Na interação fraca, os bósons intermediários têm carga, W+, W- e Z0. Se o elétron e o Higgs, se o elétron emite ou absorve o Higgs, ele continua elétron, ele só muda o momento e o spin. Se o elétron emite ou absorve um Z0, ele continua elétron. Mas se o elétron emite um W-, ele vira neutrino. Então, o neutrino, ele pode ter sido elétron em algum instante. Virtualmente, 10 a menos 24 segundos, ele foi elétron. E aí, ele sabe disso. Então, na interação eletromagnética, ele vai levar essa informação. Então, o fóton pode estar se acoplando com o neutrino naquele intervalo de tempo que a relação de incerteza lhe permite, para o neutrino virar um elétron. Então, naquele momento, o neutrino transitou, se travestiu de elétron, se vestiu de elétron, interagiu com o fóton e depois ele vira neutrino. Mas nós não sabemos disso, por causa do princípio da incerteza. Quer dizer, a relação de incerteza aí, a gente sabe que essa passagem da partícula, esse tempo dessa interação virtual é um tempo muito curto, é um tempo 10 a menos 20 segundos, por aí. Então, a interação eletromagnética, quer dizer, do neutrino, ela é um pouco, a gente consegue fisicamente aceitar, mesmo que ele não tenha carga, por um processo virtual, porque ele interage fracamente com um objeto que tem carga, que é o W-, que é o elétron. Então, o neutrino pega carona no elétron e pega carona no W- para poder interagir com o fóton. Então, o fóton interage com o elétron e com o W- e o neutrino indiretamente está interagindo com o fóton, por esse processo virtual. Então, eu pensaria que quer dizer, a gente tem que levar em conta esse fato. Então, por isso que a gente pode, mas a gente tem que pagar esse preço. Quer dizer, a gente não mexe no setor do fóton, deixa tudo como está, mas a gente introduz essa ideia, vamos dizer, não é uma ideia tão louca assim, faz parte da teoria quântica de campos, faz parte da mecânica quântica, a gente saber que a gente tem processos virtuais. Então, pelos processos virtuais, o neutrino adquire magnetismo. Dessa maneira que a gente entende a questão. Mas também, ele não adquire magnetismo sendo o neutrino do modelo padrão, é preciso que ele tenha massa. Então, quer dizer, o magnetismo do neutrino, ele tem spin e tem massa, ele não tem carga. Ele consegue se tornar magnético porque ele tem massa. Então, quem é crucial para o neutrino ganhar magnetismo primeiro, a interação virtual que ele pode ter com os elétrons e com os Ws e que vão fazer a transmissão da interação indireta dele com o fóton. E ele ser massivo. Se ele não fosse massivo, esse processo virtual também seria inconsequente. Ele continuaria sem magnetismo. Então, o que a gente está tentando entender, né, é essa questão. Até que ponto a gente consegue, né? Até que ponto a gente consegue realmente ver o que é o eletromagnetismo de uma partícula neutra sem mexer em Maxwell, sem mexer no fóton. A gente tem que entender tudo que a gente pode por aqui. Então, o que a gente está entendendo é que, por exemplo, uma partícula neutra, está no nosso curso fazendo um esforço para tentar entender o que é a densidade de spin de um campo, e aí essa densidade de spin do campo, ela vai ter uma consequência eletromagnética, ela vai ter uma interação eletromagnética. É isso que a gente está tentando fazer o esforço. Mas no caso do neutrino, a coisa fica mais clara, porque o neutrino, ele tem interação fraca. Então, é a interação fraca dele que faz essa mediação da interação do fóton com ele. E o fóton interage com o neutrino indiretamente via interação fraca. Não é um processo eminentemente eletromagnético. O momento magnetismo do neutrino, ele recebe influência da constante de acoplamento da interação fraca. Não é um processo puramente
eletromagnética, não é só a constante de estrutura fina que está aí. Porque, na verdade, a gente sabe, a interação eletromagnética sozinha não se segura. A gente sabe que a interação eletromagnética, ela, em algum momento, ela foi interação fraca. Então, a gente sabe disso, né? E as partículas também sabem disso. Elas têm essa espécie de esterese, né? Elas sabem que a interação eletromagnética, até um certo... Se eu vou até o átomo, né? Para entender os átomos, eu consigo ter interação eletromagnética recortada. Eu não preciso da interação fraca. Porque são processos de distância, a escala de distância é bem mais alta, 10 a menos 10 metros, um angstrom. Mas se a gente já começa a entrar no núcleo atômico, e aí o processo de interação fraca é importante, eu já não consigo mais desacoplar o eletromagnetismo da interação fraca. Quer dizer, o eletromagnetismo sozinho, a eletrodinâmica quântica sozinha, né, QED, faz sentido se eu estiver trabalhando em regimes de energia que vão até na faixa de alguns poucos GeVs. Mas se eu já começo a chegar na faixa de 100 GeVs, eu já jogo um elétron, acelero um elétron, até que ele adquira uma energia na faixa de 100, 200 GeVs, ele não vai só trocar fóton, ele começa a jogar Z0, ele pode começar a jogar W, ele pode trocar Higgs. Então o setor fraco entra em ação. Então o eletromagnetismo o elétron já não é só eletromagnético, o elétron só emite e absorve fóton até um certo momento. Depois de um certo momento ele já começa, se quiser trocar gráviton, né? Mas assim, depois de um certo momento, pelo menos é zero, e W mais e W menos ele troca. Então, é uma aproximação muito boa a gente separar a eletrodinâmica da interação fraca, né? Mas é uma aproximação. Tem um certo momento que não dá mais. A interação, aí é uma interação só. Dependendo do nível de energia que você está, ou da escala de distância que você está, se você estiver fazendo uma física intranuclear, aí você já não consegue mais falar de um eletromagnetismo solto sozinho, reportar ele e dizer, isso aqui é eletromagnetismo, não dá. E aí você começa já a misturar tudo. Então a propriedade magnética do neutrino, ela não é uma propriedade estritamente magnética, ela é uma propriedade magnética, mas mascarada também pelas interações fracas. Está claro o conceito? É isso que tem em jogo, é isso que a gente tem que entender o mais legal. A minha pergunta é assim, se você tivesse um eletromagnetismo não linear que seria tipo, você tem corrente você teria corrente com o campo eletromagnético. Aí sim, você tem uma corrente de fótons. Uma corrente de fótons. De fótons. No eletromagnetismo não linear, eu é especialista agora, né? A gente tem uma corrente de fótons. Aí sim, a gente pode falar, será que eu posso fazer uma decomposição de Gordon para uma corrente fotônica e identificar na corrente fotônica o setor do espinho do fóton? Esse é um belo exercício que a gente vai fazer no outro curso. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Vamos pegar um modelo não linear que você estuda, ou pegar a Born-Niffel, e vamos fazer a decomposição de Gordon para a corrente eletromagnética de fótons. Então, fótons estão na interação, tem uma teoria não linear, o fóton auto-interage. Então, o fóton interage com ele. Então, tem uma corrente de fóton. E aí eu vou ter que separar, mas a carga do fóton é zero. Então, será que a corrente do fóton é uma corrente puramente só de spin? Ou tem alguma outra coisa? Pode ter outras coisas que nós não entendemos só. Porque, por exemplo, no caso do neutrino, né, não tem só momento magnético, carga elétrica, quer dizer, momento de polo elétrico, momento de polo magnético. A gente tem aqueles momentos toroidais. Então, podem aparecer outros multipolos elétricos, né, que uma partícula neutra pode revelar. O neutrino, por exemplo, tem a parte de momentos toroidais do neutrino. Ninguém nunca mediu. É uma coisa que ainda não se tem precisão para medir, mas espera-se medir. Então, se a gente pegar agora uma corrente eletromagnética de fótons, quais são os multipolos que estão presentes nessa expansão dessa corrente? Isso vai dizer para nós que o fóton pode ter algum outro tipo de interação. Ele pode, sei lá, sabe, o fóton tem magnetismo? Dizem que tem. O fóton tem um certo paramagnetismo, por processos virtuais. Então, a gente sabe que tem trabalhos, estudos, assim, bem já assentados, mostrando, né, uma componente de magnetismo do fóton. O fóton não é aquela neutralidade absoluta, né? Ele tem uma componente de paramagnetismo também. E a gente tem que saber identificar isso na corrente. Então, isso aí é material de trabalho do nosso curso. Tá? Estou trazendo a discussão aqui porque a decomposição de Gordon, dentro da equação de Dirac, ela é maltratada. Se vocês pegarem os livros de equação de Dirac, em geral, a equação de Gordon está lá, a decomposição de Gordon está no apêndice. Ela é uma relação assim, meio utilitarista. Você usa, mas nem sabe às vezes muito a importância dela, mas a importância dela
é muito grande. Na hora que você quer, vamos dizer, estudar a estrutura microscópica dele, você quer entender a fundo a corrente, você começa a ver qual é o papel do spin no eletromagnetismo. Isso aí, ó, isso está sendo muito estudado. A decomposição de Gordon hoje é muito mais estudada pelo pessoal da matéria condensada do que por nós. Por quê? Porque o pessoal está interessado no espintrônico. Então, na decomposição de Gordon, você está vendo exatamente o transporte do spin, que é o que o pessoal está interessado, né? Para informação quântica, né? Para coisas que a gente ainda não está muito ligado, né? Daqui a pouco você vai poder, com isso, ver informação quântica através de neutrino, por exemplo. O neutrino tem uma corrente de spin. É claro? Essa é a ideia. Vou dar um trabalhinho agora. Fala aí, sério. Vamos dizer assim, se você tirar uma foto do universo em um dado momento, Certo. quer dizer, as partículas que você observa, vamos dizer que você observa em neutrino. Essa foto